Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos iniciando o desafio de Ruth. Este é um desafio de 4 dias para ler os 4 capítulos do livro de Ruth, uma grande história de amor da Bíblia. Ruth desafiará sua compreensão sobre relacionamentos e permitirá que você veja a beleza do amor redentor de Deus. Os desafios da Bíblia vão além da leitura. À medida em que compartilhamos a nossa compreensão uns com os outros, conforme você lê, use do seu amor para compartilhar este propósito de 4 dias. A Bíblia é atraente. A Bíblia é vida. A Bíblia é para você. Para a honra e a glória do Senhor. A minha irmã Fabíola Ribeiro irá conduzir a leitura no livro de Ruth, capítulo 1. Shalom. Em Ruth 1 diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá, e vieram ao campo de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras como ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornais, filhas minhas, ide-vos embora, e já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste
de ao pé de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor. E outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim, Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Amém. E graças a Deus. O desafio de Ruth. Uma linda história de amor. Um exemplo de verdadeira conversão. A história de Ruth é a história de uma família comum que sai de dolorosas tragédias para um lugar de amor e alegria. Noemi e Elimeleque enfrentam uma decisão difícil. Eles deveriam ficar na terra de Belém, açoitada por fracas colheitas, e passar fome, ou se mudar para a terra fértil, mas pagã, de Moabe. Seus filhos, Malom, doença, e Quilion, desperdício, são fracos e vulneráveis. No desespero de dar à sua família a melhor chance de sobrevivência, Elimeleque decide se mudar para Moabe. Pouco tempo depois, Elimeleque morre e Noemi se vê sozinha e com os sonhos destruídos. Ela quer que seus filhos se casem rapidamente e produzam herdeiros. Então, ela escolhe Ruth e Orfa, duas moças moabitas com corações gentis e generosos. Quando Marlon e Quilion morrem, Noemi, de coração partido, decide retornar a Belém. Mas a tristeza, bondade e lealdade criaram laços poderosos entre as três mulheres. A fé, amor e bondade de Noemi foram uma inspiração para Ruth. Ela escolhe deixar para trás sua casa, sua mãe, sua cultura e sua fé para cuidar da mulher que tão gentilmente cuidou dela. Bondade, lealdade e capacidade de consolo mútuo durante as tragédias da vida são ingredientes importantes de todo relacionamento saudável. Como sua bondade, lealdade e conforto irão fortalecer um relacionamento importante hoje? Não há uma curta história melhor do que a de Ruth no mundo. Este simples relato de um testemunho da providência de Deus e do verdadeiro amor. Seus três personagens principais vão da desesperança individual à abundância compartilhada em 4 capítulos curtos. A história começa com 3 viúvas sem filhos e, portanto, totalmente desamparadas, em Moabe. Esta dura situação leva Noemi, cujo nome significa agradável, a desejar mudar seu nome para Mara, ou Amargo. Como Jó, Noemi perdeu a sua família, marido e os 2 filhos. Mas também, como Jó, ela não culpou a Deus como Satanás gostaria que ela fizesse. No entanto, a situação a levou ao desespero.
ela parece ter perdido a esperança no futuro e diz às suas noras que elas devem buscar a sua esperança em outro lugar. Ruth, porém, desenvolveu a fé que Noemi apresentara anteriormente. E esta fé a leva à escolha de compartilhar o futuro de Noemi, desanimador o quanto pareça. O capítulo termina com uma dica do que está por vir. Belém, Beit Lahan, significa casa do pão. E eles chegam no início da colheita da cevada. O amor de Deus não mudou e existe segurança em seu plano para elas. E no dia de hoje, eu destaco os versículos 1, 3, 12, 13 e 16. No versículo 1 destaco nos dias em que os juízes julgavam. A história de Ruth desenrola-se durante o período dos juízes. Ela revela que durante a deplorável apostasia moral e espiritual daqueles dias, havia um remanescente fiel que continuava a amar e obedecer a Deus. O livro salienta o fato de que Deus opera na vida daqueles que permanecem fiéis a Ele e à sua palavra. No versículo 3 destaco: morreu Elimeleque, marido de Noemi. Noemi, embora fosse uma fiel seguidora do Senhor, experimentou grande adversidade. Primeiro, ela e a sua família sofreram os efeitos da fome e tiveram que abandonar sua própria casa. Além disso, ela perdeu seu marido e seus 2 filhos. Parecia que o Senhor o abandonara e até mesmo se voltara contra ela. Segundo a história de Ruth, no entanto, revela que Deus continuava cuidando dela, inclusive agindo através de terceiros, para socorrê-la em suas necessidades. Como no caso de Noemi, o crente fiel e leal a Cristo pode experimentar grandes adversidades na sua vida. Tal fato não significa que Deus os abandonou ou que está castigando. As Escrituras frisam repetidas vezes que Deus continua, com todo amor, a fazer todas as coisas cooperarem para o nosso bem em tempos de aflição. No versículo 12 destaco: tornai filhas minhas. Noemi instou com suas 2 noras para ficarem na terra natal delas, embora isso, por certo, significasse uma vida de solidão para ela, Noemi. Ela achava que se as noras ficassem com ela, não teriam oportunidade de casar novamente e serem felizes. O livro destaca a devoção e o amor abnegados que existia entre Noemi e Ruth, e nos ensina que a verdadeira religião sempre inclui o cuidado amoroso e o sacrifício dos nossos próprios interesses e a favor dos membros da nossa própria família. No versículo 13 destaco: a mão do Senhor se descarregou contra mim. Noemi cria que seus sofrimentos demonstravam que ela já não gozava do favor de Deus e que ele se opunha. Essa sua maneira de pensar provou ser errônea. Não devemos considerar que todas as adversidades e privações resultam do desagrado de Deus contra nós, pois Satanás e as experiências humanas comuns às vezes nos infligem dificuldades e adversidades, por mais dedicados que sejamos ao Senhor. E por fim, o versículo 16 destaca: o teu Deus e o meu Deus. Noemi certamente conduziu Ruth à fé no Senhor Deus, mediante seu exemplo e ensino. A fé que Ruth tinha em Deus levou a permanecer fiel no seu amor a Noemi. Ruth ilustra o princípio divino que quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Trazendo esta linda história de amor para os nossos dias. Algumas vezes você já enfrentou situações em que tudo estava bem e de repente tudo pareceu desmoronar rapidamente? Como você reagiu? Como você lida com as crises sociais, com as crises econômicas, financeiras?
com as crises políticas, crises religiosas, a fome, perda, morte e tantas outras coisas desesperadoras. Você se sente angustiado ou angustiada? Você sente estresse, depressão? Você enfrenta ou foge? Onde você busca solução ou ajuda? No dinheiro, no trabalho, no governo, em parentes? Em tua experiência, força ou sabedoria? Foque tua atenção totalmente neste primeiro capítulo do livro de Ruth. Tenha em mente, primeiramente, o contexto desta história. Quando ocorreu? Em uma era mais pacífica dos dias em que governavam juízes. Lembrando que o período de juízes foram os momentos históricos mais críticos de Israel. O contexto era de total crise moral, social e espiritual. Parece muito com os dias de hoje, não é verdade? Consequentemente, Deus cumpriu os regulamentos dos documentos das Escrituras da terra em Deuteronômio, capítulo 27 e 28. Houve fome na terra, que manaria leite e mel. Resultado? Outras crises econômicas, financeiras, políticas, pessoais, relacionamentos, e assim vai. Com isso, a próspera família de Noemi, primeiro, fugiu de Belém para livrar-se da morte. Segundo, procurou refúgio em Moabe. Terceiro, pai e filhos morreram tentando ganhar a vida. Quarto, Noemi ficou viúva. Sobraram apenas as noras. Quinto, Noemi despediu-se de Moabe e das noras, também viúvas desprovidas de filhos. Sexto, Noemi recebeu a graça de uma companhia para a viagem de volta. Sétimo, Noemi voltou amarga para Belém. Perdera tudo, bens, família e até alegria. Crises e mais crises. Como é que você se enquadra neste cenário de Noemi? Apenas com a graça de uma companhia em meio a tantas crises sufocantes. Você já se sentiu assim? O livro de Ruth tem sido considerado há muito tempo como uma história maravilhosa que mostra pessoas superando as tragédias da vida mediante a devoção e o caráter forte. Antes, porém, da superação, foi necessário reconhecer a fraqueza. Ponto número 1. Fugir de uma situação complexa nem sempre será uma boa solução. Ponto número 2. Procurar refúgio onde Deus não está nunca trará prosperidade, vida, nem bênçãos. Ponto número 3. Intentar salvar-se sem auxílio divino implica cavar a sepultura com as próprias mãos. Ponto número 4. Deixar tudo para trás para recomeçar a vida pode parecer uma ideia atraente, mas será decepcionante. A única solução, meu irmão, minha irmã, real, concreta e viável para situações complexas da vida está em buscar a Deus e esperar nele. Meu amado e minha amada, damos início ao primeiro livro da Bíblia com o nome de uma mulher e que relata a sua história de forma muito especial. Primeiro porque Ruth era uma moabita, ou seja, uma estrangeira, e ainda assim ganhou destaque na Bíblia, a ponto de ter um livro próprio a seu respeito. Segundo que esta estrangeira fez uma escolha que superou a fé de sua sogra Noemi e que demonstrou um amor que Israel há muito deixara de praticar. E o livro inicia dizendo que nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Então, Noemi, seu marido e filhos foram viver em Moabe. Lembram da origem dos moabitas? Este povo surgiu da relação incestuosa de Ló e suas filhas, dando origem aos moabitas e aos amonitas. Gênesis 19, versículos 37 e 38. Passando algum tempo, Elimeleque morreu e depois seus filhos. Só ficaram Noemi e as suas duas noras moabitas, Ruth e Orfa. Sabendo que
voltar a ter alimento em sua terra, Noemi decidiu retornar a Judá e insistiu para que as suas noras voltassem à casa de seus pais. Noemi havia perdido as esperanças. O amor que as suas noras haviam lhe ofertado aqueles anos a fez olhar para elas com compaixão e despedi-las. Orfa, com muito pesar, voltou, mas Ruth não. Ela tomou a firme decisão não apenas de acompanhar a sua sogra, mas a de servir ao mesmo Deus que ela servia. Por palavras e ações, Noemi, apesar de estar habitando em terras estranhas, continuou servindo ao Senhor, e isto foi de tal modo enraizado no coração de Ruth, que já não fazia sentido continuar em terra pagã e casar-se com um moabita, que a fizesse retornar à sua antiga religião. Noemi sabia que não seria fácil a vida de uma estrangeira dentro de Israel, mas Ruth se apegou a ela, que na aflição demonstrou profundo pesar e amargura, a ponto de dizer que não mais se chamava Noemi, e sim Mara, que significa amarga. Mulher viúva, velha e sem recursos. Noemi sabia que voltaria à sua terra para lá tentar sobreviver de caridade. Os laços de amor que havia construído com as suas noras não lhe permitia levá-las consigo para terem que passar por tais privações. Só que Ruth fez a sua escolha e demonstrou a sua fé e devoção a Deus ao declarar: faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. A decisão de Ruth foi totalmente contrária à que está descrito nos últimos versículos do livro de Juízes. Cada um fazia o que achava mais reto. Juízes capítulo 21, versículo 25. Que contraste! Como poderia uma estrangeira demonstrar uma fé tão genuína enquanto Israel dava as costas ao Senhor? Ruth, como uma boa moabita, foi ensinada desde a infância a adorar outros deuses. Provavelmente, de início, tenha sido difícil compreender a religião de seu marido. Como assim adorar a um único Deus? Como acreditar no invisível? Todavia, Ruth creu, e a sua fé a tornou grande. O testemunho de sua sogra a tocou profundamente. O amor que lhe devotou a fez enxergar um Deus diferente dos deuses de seus pais. Ruth viu na vida de Noemi um Deus que ama, que cuida e que não faz acepção de pessoas. Neste pequeno relato podemos contemplar o livro 1 de Coríntios capítulo 13. O dom supremo superabundou e, por consequência, resultou em fé e esperança. Noemi poderia ter rejeitado suas noras e lhes acusado de sua desgraça, mas escolheu amá-las e, ao fazer isso, foi instrumento do Senhor em seu plano de ação. O discípulo do amor escreveu: filhinhos, não amemos de palavras nem de línguas, mas de fato e de verdade. 1 de João, capítulo 3, versículo 18. É muito fácil e muito cômodo expressar amor em palavras. Desafio é viver o que se diz. Lembremos, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus sonda os corações. Podemos enganar as pessoas, mas a Deus ninguém engana. Ruth amou porque Noemi amou primeiro, e nós amamos porque Cristo nos amou primeiro. 1 de João capítulo 4, versículo 19. O amor de Deus não é para ser falado, é para ser vivido, e não vem de nós, é um dom de Deus. O amor prático, eis a maior e mais poderosa pregação do Evangelho. Escolha o que Ruth e Noemi escolheram. Escolha viver o amor, e o amor habitará em você. Vigiemos e oremos. E eu encerro este primeiro dia com a seguinte reflexão. Dentro deste contexto, porém, um amor verdadeiro que Noemi tinha pelo Deus verdadeiro e por Ruth, sua nora, as havia ligado por laços inseparáveis.
Ruth possuía a fé que Noemi havia vivenciado, e esta fé a encorajou a desejar compartilhar o futuro de sua sogra, por mais difícil que viesse a ser. Deus recompensou a fidelidade de Ruth de maneira inimaginável. Ela, que era moabita e, portanto, excluída da congregação, foi ricamente abençoada em vida em se casar com um nobre e digno judeu, e teve sua descendência levada à realeza terrena com Davi e Salomão, e à realeza eterna com Jesus. Deus não desampara seus filhos. Ele tinha um plano de amor e redenção para Noemi e Ruth, e tem também um plano para você que está aqui acompanhando junto comigo. Ele não te ama menos do que Noemi e Ruth e quer também, do mesmo modo, abençoar e usar a sua vida como testemunho do seu amor e de seu caráter. Confie e veja o agir de Deus em sua vida. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Amém. E graças a Deus.